Com certeza você já ouviu falar em candidíase. Mas você sabe quando esse diagnóstico realmente está ok? E quando não tem nada a ver com candidíase? Eu trouxe a Dani, a nossa ginecologista, para falar sobre esse assunto conosco. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Quando a gente pensa, Dani, em candidíase, tem muitas informações aí perdidas, então eu quero que tu me explique tudo sobre esse assunto. Mari, assim, de uma forma geral, o que a gente caracteriza uma candidíase, né? A nossa flora vaginal, que é a galera que mora ali na flora vaginal, já existe o fungo da cândida ali, né? Por alguns motivos, esse fungo ele é produzido em grande quantidade, caracterizando a candidíase. Então, quando a mulher começa a ter sintomas de candidíase, esse fungo já crescido em maior quantidade, a gente caracteriza como candidíase. Só que o que a gente vê na prática, o que a gente vê no consultório? Tem muita paciente que vai lá e pega informação pela metade. Ah, então eu vi que a candidíase é aquele corrimento que tem grumos. Ah, eu vi que a candidíase é quando a gente tem coceira. E aí, muitas vezes, essa mulher tá com algum desses sintomas, acha que tá com candidíase e também se automedica, tá? A gente entende muitas vezes que quando você tá em casa no final de semana com coceira, com corrimento, naquele desespero, você vai tentar resolver antes de você conseguir marcar uma consulta. Até porque muitas vezes a gente não consegue marcar uma consulta com tanta emergência, né? Então eu entendo isso tudo. Porém, geralmente quando essa paciente chega no consultório, a maior parte dessas mulheres não tem uma candidíase. Então essa mulher tem uma coceira porque ela usa diversos produtos na região íntima que causam a coceira, tá? Ou essa mulher tem um corrimento, mas ela nunca reparou no corrimento, ou talvez não tenha recebido as informações adequadas para saber que aquele corrimento que ela tá é um corrimento normal. E aí tem muita mulher que se medica para candidíase, ou tem muita mulher que tem uma outra alteração de flora vaginal, ou uma outra alteração de corrimento, ou coceira por outro motivo, e tá falando que tem candidíase. O que é pior, às vezes chega no consultório falando, Dani, eu tenho candidíase de repetição. Nos últimos meses eu já tive diversos sintomas como esse. E aí quando você vai examinar a paciente, ela não tem uma candidíase. Olha só que complicado. E a pessoa se medicou, já deu o diagnóstico e nem era aquilo. O pior disso é que o problema dela não vai ser resolvido, né? Então, aquela paciente, muitas vezes, quando ela chega no consultório, ela já usou muitas medicações, ela já fez muitos banhos de assento, ela já usou diversas pomadas, e aquilo não resolveu, porque ela não está tratando o problema dela. E na maior parte das vezes, uma mulher que tem uma sensação de candidíase, que ela acha que a sensação de candidíase é uma coceira, por exemplo, essa coceira está sendo causada porque ela está comendo muito açúcar, muito carboidrato, ingerindo muita bebida alcoólica, ou essa coceira porque ela está usando lenço umedecido, ou ela tem uma coceira porque usa absorvente, né, protetor diário, que é super cultural, infelizmente, tá? Ou essa paciente está tendo coceira porque ela está usando um sabonete que não é adequado para ela e esse sabonete está causando mais coceira. Então, assim, tem que vir no consultório, tem que ser avaliada, tem que ser olhada. Às vezes essa mulher, em algumas das vezes que ela teve esse quadro clínico, ela teve uma candidíase, mas em outros momentos não. Então, essa mulher que está tendo esses sintomas, muitas vezes é preciso a gente ver esta mulher mais de uma vez. Então também tem muita gente que se sente incomodada. Pô, Dani, tô de novo aqui na ginecologista. Sim, às vezes eu preciso que tu venha porque eu preciso te ver, né? Então tem pacientes que eu peço, olha só, quando você tiver esse sintoma de novo, pode tirar uma foto. Tira uma foto ali da tua vulva para ver como é que tá a coceira. Quer tirar uma foto do corrimento? Não tem problema. Então, quando você vem no consultório, que às vezes ela vem na consulta, ela já não tem mais o sintoma. Mas aí a gente consegue ver e esclarecer. Então, de novo, né, Maria, a gente fala tanto sobre isso, como é importante você ser avaliada, ir numa consulta, ser examinada, ser acompanhada. Então, às vezes, você foi na consulta 15 dias depois do seu sintoma, mas você está sendo acompanhada. Perfeito, Dani. Quando a gente fecha esse diagnóstico aí, realmente você tem candidíase. O que precisa para bater o martelo? Olha, Mari, geralmente ela tem um quadro, né, disso que eu tô falando, um quadro clínico, né, ela tem uma ardência, ela tem uma coceira, ela tem um corrimento característico de candidíase, tá? Mas a medicina, de uma forma geral, a gente também trabalha com diagnóstico de exclusão. Né? O que é um diagnóstico de exclusão? O paciente vem com uma série de sintomas, série de corrimento, por exemplo, e não fecha diagnóstico para mais nada, mas é um quadro clínico muito característico de candidíase, a gente consegue caracterizar como candidíase.
Mas de uma forma geral, né? Coceira, ardência, vermelhidão ali na vulva, tá muito vermelho, um corrimento mais grumoso, que o pessoal gosta de falar, é tipo um corrimento como um iogurte. Eu não gosto muito de trazer só isso como uma informação, porque tem pacientes que têm um corrimento mais esbranquiçadinho, pré-menstrual, né? Então, as mulheres que não usam hormônio, pré-menstrual, ela tem um corrimento mais esbranquiçado, que tem muitas mulheres que confundem esse corrimento com candidíase, isso não é uma candidíase. E as mulheres que usam hormônio, pílula, anel vaginal, DIU hormonal, essas mulheres geralmente têm uma secreção mais esbranquiçada, tá? E tem gente que confunde esse corrimento com candidíase. Só o fato de você ter um corrimento esbranquiçado não caracteriza uma candidíase. Eu preciso de um corrimento nesse aspecto associado a outro sintoma, uma coceira, uma ardência, uma vermelhidão no local da vulva ou vaginal, tá? Então, só o corrimento não caracteriza uma candidíase. E quando a gente pensa na coceira, ela está relacionada só à candidíase ou ela pode ter outras causas, né? Ser um sintoma de outras doenças? Essa é uma queixa muito comum no consultório. Muitas mulheres vêm com coceira e a coceira, por incrível que pareça, na maior parte dos casos, ela está associada a uma dermatite, né? Dermatite é o nome bonito que a gente usa para explicar que tal produto está sendo usado ali e que está gatilhando esse quadro todo da coceira. O que são esses produtos? Que a gente acabou de falar. Absorvente, sabonete inadequado, lenço umedecido. Então, isso tudo costuma dar muita coceira nessa região e isso aí é com certeza disparado uma das maiores causas de consulta que eu recebo no meu dia a dia. Olha só, e como é importante a gente realmente ter um diagnóstico antes de pensar na automedicação, porque você está tomando o medicamento e está usando o produto que está causando a dermatite, e tomando o medicamento para candidíase, e provocando novamente a coceira, e vira uma bola de neve e não é resolvido. E esses produtos, Mari, eles podem ser gatilhos para uma crise de candidíase. Então, independente do seu diagnóstico, seja uma candidíase, seja uma dermatite, toda paciente que chega no consultório ou faz consulta online comigo, ela recebe isso como informação. É a primeira coisa que ela recebe. Olha, eu preciso que você tire do seu dia a dia esses produtos que podem estar te causando sintomas independente do seu diagnóstico. Claro que para a gente como paciente, a gente quer saber, tá, eu quero saber se isso é uma candidíase, se é um corrimento, se é uma infecção sexualmente transmissível, a gente entende isso. Eu entendo essa necessidade da paciente. E além dessa necessidade de saber o diagnóstico, a gente tem que resolver. Então, para resolver, eu preciso, independente da medicação que a gente for utilizar, porque eu vou te avaliar, né? Eu preciso que você tire do seu dia a dia esses produtos que possam estar causando esses sintomas. Adorei. Obrigada, Dani, por trazer essas informações, por nos mostrar o que é e o que não é, desembaraçar a nossa cabeça e trazer realmente informação de qualidade, que é o que a gente faz aqui. A gente leva até você a verdade sobre o mundo da medicina, sobre mulheres, sobre mães. E se você ficou com alguma dúvida, se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, ou se você quer fazer a sua consulta, entre no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura lá, doutora Dani, marca a sua consulta e vai se cuidar, né, Dani? Obrigada, Mari. Até a próxima. Até. Diabetes e gestação. Vamos conversar sobre esse assunto, entender essa ligação com a Ju, nossa endocrinologista. Bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê. Obrigada. Ju, então quando a gente pensa aí nessa doença, o que a gente precisa saber quando a gente tem uma gravidinha? Bom, tô grávida, e agora? Sim. Bom, primeiro ponto, é importante que seja planejado, né? Então, existem os exames que são feitos antes da gestação e o preparo, que é importante dessa mulher, o preparo de saúde, especialmente, né? Então, tem o fato de que a mulher pode ter já um diabetes antes da gestação e é extremamente importante que esse diabetes esteja bem controlado para, então, engravidar. Então, a gente sabe da influência grande que tem um diabetes mal controlado, né? As glicemias elevadas, tanto no momento da concepção, quanto no desenvolvimento ali do embrião. Então, desde esse momento, é muito importante que o diabetes esteja bem controlado. Então, ou a mulher já vai saber que tem diabetes, ou nesses exames pré-gestacionais vai ser feito o diagnóstico, então vai ser feito o controle, o preparo para a mulher engravidar. Ou
Durante a gestação, no início, nas primeiras semanas ou ao longo dos meses, né, a mulher pode acabar desenvolvendo diabetes. E quais são os fatores de risco? Isso é importante saber porque pode ser, a gente pode prevenir. Então, principalmente sobrepeso, né, obesidade, sedentarismo, algumas questões como a parte genética, né, então uma predisposição genética, isso infelizmente a gente não consegue mudar, e também a idade materna. Então, mulheres acima de 35 anos têm maior risco de terem diabetes gestacional. Então, alimentação ruim, enfim, toda essa questão de estilo de vida são fatores de risco importantes para o desenvolvimento do diabetes ao longo da gestação. E se a mulher está grávida e ela desenvolve essa doença? Diabetes gestacional, e agora? O que vem pela frente? Sim. Então, ele pode ser diagnosticado no início, nos primeiros exames, que a gente chama que é no primeiro trimestre, ou pode ser diagnosticado quando é normal, ali no início, depois é feito um teste, que é a curva glicêmica, então é feito lá entre 24 e 28 semanas, para entender se, de repente, a mulher desenvolveu esse diabetes ao longo da gestação, né? E o primeiro passo é alimentação, então dieta e atividade física, e, claro, o controle do ganho de peso ao longo da gestação. Então, ganhar excesso de peso ao longo da gestação é um fator de risco para desenvolver diabetes. E o que pode acontecer com o feto, com o bebê? Bom, tem risco de malformações, especialmente malformações cardíacas. Então, principalmente em mulheres que desenvolvem diabetes desde lá do início ou que já têm um diabetes antes da gestação que é mal controlado, né? Então, por conta de ter a influência da hiperglicemia lá no desenvolvimento do embrião, então tem risco de malformações, especialmente cardíaca, mas também um ganho de peso excessivo do bebê, risco de parto prematuro, de descolamento de placenta, risco de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, hipertensão na gestação. Então, tem riscos tanto para a mulher quanto para o bebê. E sem contar o risco de hipoglicemia no bebê quando nasce. Né? Isso é uma condição bem complicada, assim. Então, é bem grave tanto para a mãe quanto para o bebê. Ju, e quando a gente pensa aí nessa mãe, nessa gestante que recebeu esse diagnóstico de diabetes gestacional, quando ela ganha o bebê, ela se tornará uma mulher diabética? Isso, então tem dois caminhos aí que podem acontecer. Então, ela pode normalizar os exames e não ter mais diabetes depois da gestação, tá? Isso é mais fácil de acontecer, principalmente quando é um diabetes que foi bem controlado com dieta e exercício durante a gestação, né? Mulheres que precisam tomar medicação, fazer uso de insulinas em doses altas, vai precisar de um acompanhamento mais de perto, porque muito provavelmente ainda vai usar medicamentos após a gestação. Tá? De qualquer maneira, mesmo normalizando os exames depois, essa mulher tem que ter um acompanhamento, porque ela tem um maior risco de desenvolver diabetes depois, tá? Seja, enfim, nos primeiros meses ou ao longo da vida, né? Então, existe um fator de risco de predisposição para diabetes. A gente fala aí na genética, né? Então, esse bebê que tá ali dentro, vivenciando toda essa experiência com a mãe, ele também tem predisposição, ele também corre risco de nascer uma criança diabética? Não nascer diabética, mas tem um maior risco de desenvolver problemas de saúde desde a infância, inclusive, né? Infância, adolescência e fase adulta. Então, principalmente um diabetes que é mal controlado durante a gestação tem essa influência que a gente chama de epigenética, inclusive. Então, é uma criança que tem uma genética já de predisposição e vem mais o fator ambiental intrauterino que acaba ativando, vamos dizer assim, essa parte genética para que a criança e adolescente desenvolva obesidade, diabetes, hipertensão. Então, tem um risco, sim. O mais importante, é claro, é que seja bem controlado esse diabetes para minimizar esses riscos, né? Então, é uma criança que vai ter que ser avaliada com mais frequência e analisar toda essa questão aí para ver se tá indo por um caminho que a gente não quer ou se tá ok, e fazer toda essa questão que a gente sabe, alimentação, atividade física, né, Ju? Exatamente. A gente sempre vai tentar trabalhar com prevenção, de preferência, né? Então, a gente sempre tem que estar um passo à frente dos problemas de saúde. Então, é alimentação saudável, atividade física, controle do ganho de peso, então evitar o excesso de peso, a gente consegue prevenir, tanto na gestante, né, quanto depois nessa criança. Ju, e quando a gente pensa em medicações que a mãe precisa tomar para controlar a doença, enfim, afeta o bebê? Como que é essa relação?
Idealmente, a gente vai usar a insulina durante a gestação. Em alguns momentos, dependendo de cada caso, pode ser usado a metformina, né, que é uma medicação oral. Tá? A metformina tem os seus riscos, então por isso que são casos mais selecionados, porque tem um risco do bebê não ganhar peso durante a gestação. Então, esse é o principal ponto. Agora, em relação ao uso de insulina, é evitar o uso de doses elevadas, doses muito altas. Como que a mulher vai evitar o uso de doses muito altas? Controlando realmente a alimentação, fazendo atividade física, não ganhando excesso de peso, assim ela vai conseguir usar doses mais baixas. Doses excessivas de insulina, enfim, vai acarretar alguns riscos sim para o bebê, né? Mas riscos menores, claro, do que um diabetes descontrolado, né? Então a gente fica sempre naquela balança. Adorei. Obrigada por dividir Eu que agradeço. tanto conhecimento, tanto conteúdo conosco e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Você tem dúvidas sobre a troca dos dentinhos das crianças? Quando cai, quando nasce? Quem vai nos explicar tudo sobre esse assunto é a Lorraine, nossa odontopediatra. Bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê. Obrigada! Eu estou muito feliz de estar aqui participando hoje. Obrigada pelo convite. Muito bom te receber e aprender com você. Então eu quero que você me conte tudo. Tem uma idade pra gente esperar esse caimento dos dentinhos? Tem sim. A troca desses dentes vai ocorrer por volta dos 5,5, 6 anos de idade. Os primeiros dentes a caírem vão ser o grupamento dos incisivos. Quais são esses dentes? Os dentinhos bem aqui da frente, tanto de cima como de baixo. E uma coisa interessante, Mariana, é que os dentes lá de trás, eles vão demorar um pouquinho mais para cair. É só lá por volta dos 9, 10, 11, até 13 anos. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado bem legal com os dentes de leite. Porque esses dentinhos de trás, eles vão demorar muito mais a cair. E eles estão funcionando como se fosse uma reserva de espaço para o dente permanente. Olha só que legal. Então, assim, eles começam a cair, cai uma quantidade e depois para e depois de um tempo volta a cair. Isso mesmo, a gente vai dar um intervalinho ali e aí dá uma folga pra fada de dente. Isso mesmo, para ela ficar descansando um pouquinho e depois vai ter esse segundo período de troca. Olha só que legal. E daí quando a gente pensa nesse segundo período, né? Como que acontece? Da mesma forma, naturalmente, eles começam a amolecer? Isso Conta mesmo. pra nós. Ele vai começar a ficar molinho, a raizinha lá reabsorve e vai fazendo com que esse dente fique mais molinho e ele vai esfolhar, ele vai cair assim como os dentinhos da frente. Olha só que legal. E você já vivenciou a situação do dentinho permanente começar a nascer e o de leite não ter caído ainda? Isso acontece com uma certa frequência, Mariana. Eu encontro muitos pacientes ali no consultório com essa dúvida. Os pais me procuram para saber o que acontece se o dente permanente nascer e o de leite não cair. Então a gente vai ter que fazer uma avaliação desse dentinho de leite. Por quê? Se eu tenho uma quantidade de raiz ainda grande ali, significa que esse dente não tá mole. Então, provavelmente a gente vai dar trabalho para a fada do dente nesse caso. Então, ele vai ser liberado, a gente vai mandar ele embora para que o dente permanente ocupe aquele espaço que ele deveria estar nessa época. E aí a gente vai ter um auxílio muito especial. A língua normalmente ajuda a empurrar esse dentinho para que ele vá para o lugar depois que a gente faz essa liberação. Quando a gente manda ele embora, aí ela vai ajudar esse dentinho a ir para o espaço que ele deveria ir. Sensacional. E quando a gente pensa em tratamentos, por exemplo, o tratamento de canal é feito em dente de leite? Como que é essa relação? Também é feito em dente de leite. Por incrível que pareça, algumas pessoas ainda acham que o dente de leite, ele não tem raiz, mas ele tem sim. Por que acabam pensando que não tem? Porque quando o dentinho cai, a raiz toda reabsorveu. Ela foi sumindo para que esse dentinho ficasse mole. E quando cai só aquela parte da coroa, que é a parte que ficava para fora da gengiva. Então dá essa sensação de que o dente de leite não tem raiz, mas ele tem. E se por algum motivo, um traumatismo, uma lesão de cárie muito profunda que atingiu a parte interna do dente, a gente precisa fazer o tratamento de canal, ele vai ser efetuado. A gente vai fazer uma limpeza dessa região e vai colocar um material no lugar. Então, isso que é o tratamento de canal. A gente faz a limpeza desse tecido que foi atingido lá na parte interna e vai colocar outro para substituir.
Sabe que eu vejo muitas mães falando assim, dente de leite, ele vai cair, e não se preocupam tanto, né, por exemplo, com cárie. Mas eu acho que isso é uma visão totalmente errada, né, porque a gente tem que se preocupar, assim. Sim, até pelo que a gente estava comentando antes. Olha quanto tempo aqueles dentinhos de trás vão permanecer ali dentro da boca. E nesse período de troca que a gente está conversando, o incrível é que tem um dente que vai nascer lá no fundo da boca, que não cai nenhum de leite, e ele nasce lá no finalzinho, bem nessa época de 5,5, 6 anos, que é o primeiro molar permanente. Por que normalmente eu chamo a atenção dos pais para esse dente? Porque imagina, não caiu nenhum. E nasce aquele dente lá atrás, muitas vezes os pais acabam nem notando que ele nasceu lá. A criança relata um desconforto, ou às vezes nem relata nem nada, e ele nasce lá. A anatomia dele, a parte de cima, ali onde tem a mastigação, que a gente chama de região oclusal, ela é um pouquinho diferente da anatomia do dente de leite. Ela vai ser mais enrugadinha, ela tem mais detalhes anatômicos, o que pra gente vai significar mais atenção na escovação. Por quê? Ele vai reter mais biofilme, mais resto alimentar, então a gente vai ter que ter uma atenção maior aí na hora da higiene. Olha só que importante, por isso que a gente fala sobre levar as crianças no odontopediatra para fazer a profilaxia, porque realmente faz toda a diferença, né? Sim, com certeza, porque estando em acompanhamento, a gente vai poder avaliar várias questões ali. Por exemplo, esse dente, às vezes a gente coloca um protetor que se chama selante, mas eu não vou colocar ele só por colocar, eu vou analisar outras coisas também. Eu vou ver como é que tá a dieta dessa criança, vou ver como é que tá a higienização, eu vou ver se ela tem alguma dificuldade motora que impeça de conseguir higienizar bem essa região. Então, tem vários fatores que a gente vai levar em consideração para aplicá-lo ou não. Ele vai servir como se fosse uma barreirinha protetora. Ele entra nos sulcos, nas entradinhas do dente e vai fazer com que fique protegido ali, mais fácil para a higienização e não deixando que acumule tanto resíduos ali naquela região. Olha que importante. E existe, assim, uma programação, uma indicação de quanto em quanto tempo que essa criança precisa ir ao odontopediatra? Eu gosto muito de fazer essa avaliação de forma individual. Então, cada paciente vai ter um período de retorno. Se eu vejo que ele vai ter um risco maior a desenvolver lesões de cárie, ou se eu vejo que algum outro fator está necessitando um período mais curto, esse intervalo de consultas vai ser menor. A gente tem muito na cabeça aquele a cada 6 meses, né? E muitas vezes não vai ser. Vai ser, às vezes, períodos mais curtos, o intervalo de 4 meses, 5 meses. Então, vai depender muito da avaliação individual de cada paciente. E é aquilo que a gente fala, né? É personalizado, não é uma receita de bolo. Exatamente. Cada paciente vai te trazer uma demanda e você, Sim, analisando, vai resolver e combinar com a família. isso mesmo. Aí a gente vai poder determinar esse intervalo aí que vai ser melhor para aquela criança. Porque cada pessoa tem uma necessidade diferente, tem algo para ser observado. E aí a gente não pode, por exemplo, se deixa 6 meses, pode acontecer alguma coisa que a gente não gostaria que acontecesse num período tão longo, né? Exatamente. Isso vai depender muito desses hábitos aí que eu converso muito com os pais, da rotina da criança, como é que é. Então a gente conversa muito, eu falo assim que a minha primeira consulta a gente quase que passa mais tempo ali nas orientações, conversando como é que é essa rotina, conversando como é que são os cuidados em casa e outras questões, e aí a gente vai propriamente para avaliação, onde a gente vai ver dentes, tecidos moles, questão de oclusão, a arcadinha da criança, como é que tá, então a gente faz uma avaliação bem completa. Ai, que legal, adorei. Obrigada por dividir tanta informação e até a próxima. Obrigada, adorei participar também. Vamos falar sobre violência contra a mulher com a nossa advogada Maiara. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, Mari. Mai, quando a gente pensa aí nesse assunto, né, violência, o que a gente precisa saber? O que a gente precisa... Porque eu penso que a gente precisa empoderar essas mulheres, né? Então, assim, a gente tem que saber quais são os nossos direitos. Então, conta tudo para nós sobre esse assunto. Com certeza. Muitas mulheres acham que a violência contra a mulher é só física, né? Quando sangra, quando tem marcas. E não, a violência contra a mulher, ela vai muito além. Existe a violência patrimonial, sexual, moral, psicológica e a física, né? A patrimonial é quando
Ou, por exemplo, o parceiro retém todo o valor da conta, não deixa ela administrar os próprios bens, não deixa ela administrar o próprio dinheiro, não deixa ela utilizar dos bens do casal. A sexual não é só o estupro que a gente conhece, né? É também proibir métodos contraceptivos e uma série de coações. A moral e a psicológica é aquela que é até assustador, que a gente, quando pergunta para uma mulher se ela sofre violência doméstica, ela acha que não. E quando tu vai a fundo, ela é humilhada, constrangida, ela é ofendida o tempo inteiro, a autoestima dela não existe mais. Então, tudo isso é moral e psicológica. E a física, que é a conhecida, né, que existe de fato os hematomas e além dos hematomas, tem a psicológica por trás, que nunca é só física, né? Verdade. E quais são os direitos dessas mulheres, né? Pensando em todas essas violências que você citou. Se eu vivencio uma ou duas, três, quantas situações forem, o que eu faço? O que a lei guarda para mim, oferece para mim? Sim. Na verdade, o correto seria no momento que aconteceu né, já procurar ajuda. Se aconteceu a física ou qualquer outra, é só ligar 190, que é chamar a polícia, para a polícia te auxiliar naquele momento. Se existe violência física e marcas, hematomas, é bom que, além de chamar a polícia, registre por fotos, né? E faça o corpo de delito, que depois do boletim de ocorrência você é encaminhada para verificar as lesões, a profundidade, se existe uma incapacidade para o trabalho ainda que temporária ou permanente. Então, existe uma série de situações que você pode fazer. Então, chamar a polícia é uma, também tem o 180, que é até anônima, você não precisa se identificar, e ali eles dão os reparos, o amparo jurídico, psicológico e emocional que você precisa naquele momento. Ele fala os meios que você precisa fazer para determinada situação. E a lei preserva também a mulher que, em situação de violência, ela tem a medida protetiva, né, que o afastamento do agressor do lar, porque a medida protetiva e a violência doméstica não é só entre casais, pode ser entre pai, entre irmão, entre ex, todas as pessoas que tiveram algum relacionamento afetivo. Então, não é só associado ao homem e à mulher, então abrange todas essas questões. E, para todos eles, pode ter afastamento do lar, pode ter a medida protetiva, onde a pessoa não pode mais estar próximo dessa vítima, né? E uma série de questões que a mulher pode se prevenir para não acontecer novamente. E é interessante a gente falar que essa violência, né, ela acontece na maioria das vezes dentro de 4 paredes. E a mulher, ela fica com medo de pedir ajuda porque ela não tem provas. Mas a vítima precisa saber que só o depoimento dela já é válido, tá? Então, a partir do momento que ela pedir ajuda, ali já basta, ela já vai ter a medida protetiva, o afastamento da pessoa, porque primeiro a gente verifica se a mulher está se sentindo coagida ou não está se sentindo em segurança. Se ela não está, então tem alguma coisa e vai ser apurado. Então, por isso a importância da mulher se sentir já na força de pedir ajuda, que naquele momento ela vai ser amparada. É verdade, as pessoas já falam sobre isso. Eu não tenho provas, eu vou ir lá e como que eu vou provar? Então, assim, só sabendo dessa informação já é muito interessante, porque tu não precisa de provas, tu vai lá, dá o teu depoimento e tu já tem o afastamento dessa pessoa. Isso. E aí, quanto tempo depois que tu dá o depoimento, tu tens aí o afastamento, essa pessoa é notificada? Como que acontece depois desse depoimento? Se a mulher fez um boletim de ocorrência, registrou e pediu que quer a medida protetiva, porque existe também a opção da mulher fazer o boletim de ocorrência e não querer representar. A minha sugestão é que, se está acontecendo a violência doméstica, peça a medida protetiva, né? Porque se você não quer mais ter o contato com ele, quer prevenir a sua integridade física e a sua vida, é importante pedir a medida protetiva para o pior não acontecer. E o que acontece? No momento que ela fizer a solicitação de medida protetiva, já vai para um juiz, ele vai analisar. Em até 24 horas vai sair um sim ou um não, e dificilmente vai sair um não, porque vai ser analisado o depoimento da vítima. Então, a partir daquele momento que saiu a decisão, o oficial de justiça vai até o agressor e vai notificá-lo, vai intimá-lo. Se ele reside no mesmo local que a vítima, ele vai ser conduzido a pegar seus pertences só pessoais e sair
e ser informado que não pode chegar a 50 metros da vítima ou 200 metros, né? A justiça vai determinar ali a distância que ele não pode estar no mesmo ambiente que ela. E se ele não cumprir com o que foi determinado? Pode ser preso, até 2 anos de prisão. Olha só, porque eu já vi muitos casos disso, de tem a medida e a pessoa não respeita. E daí, se a pessoa não respeitou, a mulher ela tem que entrar de novo, chamar novamente para que tomem alguma providência. A partir do momento que ela vê que ele está no mesmo ambiente que ela, ou próximo, ou ela está se sentindo insegura porque acha que viu o fulano, liga imediatamente para a polícia, só vai ter que apresentar a medida que tem, que ela pode carregar no celular ou na carteira, apresentar e a pessoa, se estiver realmente perto, vai ser conduzida para outro local ou até vai ser presa porque vai ser prisão em flagrante. Outra questão também, a mulher, por exemplo, eu não moro na minha casa, eu moro com o meu agressor, então muitas ficam com o sentimento de eu tenho que ficar com ele porque a minha condição não permite sair. Existe a lei onde permite que a mulher acione a justiça e ela receba aluguel por determinado prazo para que ela não fique mais dependendo do agressor e não fique no mesmo local com ele, né? Porque muitas se sujeitam exatamente por não ter como sair. Olha só, adorei. Obrigada por trazer essas informações para nós, por dividir tanto conhecimento. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer entender um pouco mais sobre isso, sobre seus direitos, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a nossa advogada Maiara lá e conversa direto com ela, marca um horário, tenho certeza que vai ser bem importante para você, né? Com certeza, muito obrigada. Obrigada também, até a próxima. O poder da mente na qualidade de vida. Esse assunto é bem interessante, bem reflexivo. E quem vai trazer informações sobre esse tema é a doutora Ana, nossa médica integrativa. Muito legal esse tema, adorei. E queria entender o que tem por trás desse título aí, O Poder da Mente. Conta tudo para nós. Claro, vamos lá, é sempre um prazer estar aqui. Eu trouxe esse tema porque eu abordo diariamente com os meus pacientes todos os conflitos por trás de sintomatologias e diagnósticos, né, de doenças, o estado de doença e o quanto a psique ela reflete no nosso corpo. Hoje eu quero falar especificamente sobre o pessimismo. Por quê? Porque o pessimismo ele atua na nossa mente, no nosso organismo a nível celular. Então, a longo prazo, uma pessoa pessimista, ela reduz a qualidade de vida dela e reduz o tempo de vida. Saiu um estudo recente falando a respeito disso e as alterações metabólicas no nosso organismo. Há um aumento da interleucina 6, que é uma molécula inflamatória no nosso organismo, que faz com que o nosso organismo fique mais propenso a desenvolver doenças cardiovasculares e câncer. Então, um estado inflamatório maior. Então, a pessoa pessimista reduz o tempo de vida dela. Então, cuidar da sua mente é cuidar do corpo, é cuidar da sua saúde, certo? Além disso, ocorre uma redução dos telômeros. Os telômeros é como se fosse um relógio biológico. Quanto menor os telômeros, mais velho é esse organismo. É possível uma pessoa de 30 anos ter uma idade biológica de 50? Sim. Tudo vai depender da forma que você pensa, das suas escolhas diárias e da sua rotina, certo? Então, para melhorar nesse quadro, geralmente eu atuo ali com o paciente com as meditações, né, e o uso de algumas substâncias. E quero deixar aqui algumas dicas sobre alguns fitoterápicos que ajudam muito nesse quadro de ansiedade, de estresse, de mudança de pensamento. Porque se você começa a cuidar da sua saúde, a cuidar da sua forma de pensar, de ver, né, a sua própria vida, você vai começar a investir na sua saúde em todos os aspectos, né, nos relacionamentos, na parte de suplementação. Então, eu vou deixar aqui 5 fitoterápicos que são excelentes. Então, vamos lá, 5 fitoterápicos que ajudam no nosso processo de redução de estresse, melhorar a produção de neurotransmissores de relaxamento. Tá? O primeiro que eu uso sempre nos pacientes em diversas patologias, em diversos estados, né, de patologia, que a patologia não te define.
é o fitocannabinoide, né? Então, o CBD, o THC, o CBN, todos os fitocannabinoides ajudam a melhorar a ansiedade, a reduzir o processo inflamatório, reduz risco cardiovascular. Então, são substâncias que agem no nosso organismo trazendo equilíbrio. Então, é de extrema importância nesses processos, associado à mudança de hábito, claro, né, de pensamento, esse tipo de substância, porque te ajuda nesse processo. Tem um outro fitoterápico que eu gosto bastante, que é a ashwagandha. Gosto bastante de utilizar com os pacientes, 500 miligramas dia, ajuda na redução do estresse, né, nessa remodulação de humor. Além disso, também tem a grifônia, que ajuda também na parte de produção ali de serotonina, reduz o estresse, modula também a parte de humor, tá? Relora e também a radiola rosa. Então, muitas vezes, os médicos passam antidepressivos sem avaliar o hábito de vida, né, o que precisa ser mudado na alimentação, na rotina matinal, na rotina noturna, o tempo de exposição à tela, por exemplo, que estimula muito ali a nível celular também, né? E tudo que você vive, tudo que você vê, que você escuta, isso gera um sentimento, gera um pensamento. Então, quanto mais você compreende que lidar com o pessimismo vai gerar a longo prazo, né? Se você é uma pessoa pessimista, vai gerar a longo prazo ali mudanças a nível celular, faz você repensar, será que vale mesmo a pena direcionar a minha vida através do pessimismo? Né? Vale mesmo ter esse olhar pessimista pela vida? Entende? Então, tudo ao nosso redor vai alterar o nosso metabolismo. Então, quanto mais a gente tem clareza, consciência, né, e busca ali ajuda para melhorar esse pensamento, melhorar essa forma de ver a vida, mais isso reflete no seu corpo, reflete na sua saúde. Então, é aquela construção diária que vem de acordo com o conhecimento mesmo, esse acompanhamento médico. E é interessante a gente pensar que a doença ela não surge do nada, né? Exatamente. Ela tem uma sequência, um caminho que ela percorre até chegamos nesse diagnóstico. Exatamente. Então, se a gente tem todo esse conhecimento e todas essas possibilidades, por que não usar, né? Exatamente. Então, dá para a gente fazer ali um acompanhamento direcionando, né, para essa mudança de crença, mudança de pensamentos, olhar a vida de uma forma mais leve. E com certeza tem suplementações para isso, tem alimentos que ajudam nesse processo. É toda uma questão ali do quanto você está disposto mesmo a mudar. Porque o estado de doença é justamente você estar disposto a mudar e a abrir mão do que te adoece. Mas o nosso cérebro ele gosta do comodismo, ele gosta daquilo que ele já conhece. Então, tudo que ele não conhece, ele evita. Tá? Então, por isso que eu trabalho tanto as crenças, a forma de pensar, a forma de ver o mundo, né? E o quanto isso reflete no seu corpo. Adorei. Que assunto importante. E obrigada por dividir tanto conhecimento conosco, tanto conteúdo. Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, digita lá, doutora Ana Carla, lá você vai encontrar muito conhecimento, muita informação de qualidade. Até a próxima. Até mais, gente. Alergia à proteína do leite de vaca. Com a especialista no assunto, a nossa gastropede maravilhosa, doutora Camila. Bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê novamente. Obrigada, Mari. Estava com saudade de Eu você, também. com saudade do público. Que legal. Meu amor, para a gente entender o que é, né, a PLV. Então, alergia à proteína do leite de vaca, ou a sigla APLV, é uma alergia que, de fato, a criança entra em contato com o alimento e tem uma reação. Então, é como se o corpo entendesse que aquele alimento é algo, um agressor. Então, ele joga fogos de artifícios para me avisar que tem alguma coisa errada aí. A alergia à proteína do leite de vaca do bebê pequeno, então começa no primeiro ano de vida, e, em geral ela não é mediada. O que significa isso, Mari? Os sintomas são tardios, a criança pode ter baixo ganho de peso, sangue nas fezes, que é o mais comum e o que assusta mais as mães.
vômitos, distensão abdominal. Então, um neném, às vezes, muito choroso, muito irritado. Não é incomum no consultório as mães falarem assim, nossa, no momento que eu fiz a dieta, o neném se transformou em outro. É que, na verdade, aquele neném que se transformou em outro é o bebê real. Então, e eu tenho também aquelas alergias que são IgE mediadas, que são aquelas que faz urticária, que é aquela mancha no corpo, que fica mais inchadinho, ou ainda anafilaxia, que são os casos mais dramáticos, né? Quando a gente vê assim, alguém que entrou em contato e evoluiu muito mal, em geral é esse tipo de alergia, que é diferente da alergia que eu trato. Eu trato a não IgE mediada, que tem sintomas gastrointestinais. E quando a gente pensa aí nessa dieta, a gente está falando na dieta para a mãe que amamenta esse bebê, certo? Isso e mesmo. você passou por isso. Eu passei Então você por sabe isso. falar como médica, orientar os pacientes e como mãe. Sim, e tu sabe que eu gosto dessa vida good vibes, né? Então eu sempre tento tirar uma lição de cada momento e eu penso que foi bem importante ter tido 2 filhos com alergia, porque eu vivi na pele como é fazer uma dieta sem leite, quais são as dificuldades, como a gente se sente culpada quando entra em contato com leite, assim, sem querer, ou né, alguém te garante que está limpo o alimento e não está, e no dia seguinte teu neném sangra, teu neném chora, e é porque, teoricamente, passou pelo teu leite. Então é isso mesmo. Então, eu tenho esse conhecimento da vida, né? E como é a dieta para a mãe? Então, se o neném está sendo amamentado, a mãe precisa fazer uma dieta restrita de leite. E o primeiro alimento que a gente tira é o leite, porque 90% das crianças vão ser alérgicas só ao leite. E essa dieta, quando eu tenho a suspeita, Mari, eu vou fazer ela por 4 a 8 semanas. Depende do caso do neném. E depois eu vou desencadear de novo, porque qual é o pensamento? A alergia, toda vez que eu entro em contato, o corpo sinaliza. Então, o que eu espero? Eu penso no diagnóstico, eu tiro o leite. O neném melhorou? Eu coloco de novo. Aí ele piorou? É alergia. Não, ele não voltou, a vida continuou normal. Por quê? Porque pode ser, por exemplo, bebê pequenininho, recém-nascido, muito choroso. Fica difícil de saber se é cólica do lactente ou se é alergia à proteína do leite de vaca. Então, a gente tem que, muitas vezes, fazer esse enfrentamento, porque daqui a pouco o neném melhorou, não porque a mãe tirou leite, mas ele cresceu. Ele já iria melhorar. Né? Então, isso é bem comum, por isso a importância que a gente chama de teste de provocação oral, que é o TPO, que é o nome bonito que a gente dá, né? Então, a gente faz esse processo justamente para não deixar uma mãe uma dieta muito restritiva, porque a chance de desmame é muito maior. Então, essa semana eu tive duas mães do consultório que me falaram exatamente, doutora, você acha que o meu leite está fazendo mal? Que eu deveria parar de amamentar? Eu disse, não, porque criança que amamenta, ela melhora da alergia antes. O sistema imunológico dela é fortalecido e estimulado pelo leite materno. Então, a gente sempre vai prezar pelo aleitamento materno. São raríssimos os casos que a orientação vai ser desmame. E quando é o neném, que está em uso de fórmula, aí a gente vai usar fórmulas especiais para uma criança com alergia. E assim, são muitas questões envolvendo esse assunto. Então, assim, sinais, a dieta, sintomas. E as pessoas que querem ter mais acesso a tudo isso, claro, a gente consegue marcar uma consulta, mas tem alguma outra forma da gente ter acesso a todo esse teu conhecimento? Querida, tem. Então, quando eu estava no processo de puerpério do Mateu, e me sentindo, porque mesmo enquanto gastropediatra, eu tenho as dúvidas da mãe, né? E eu lembro que naquele momento eu pensei, vou procurar algum lugar para eu estudar, para rever. E eu não encontrei exatamente aquilo que eu estava procurando. Isso foi lá em 2021. Então, a gente passou por um processo de construção, de amadurecimento. O Mateu foi um bebê alérgico mais desafiador, ele não ganhava peso, ele tinha asma. Era muito desafiador mesmo, assim. E então, ele foi amadurecendo também uma ideia de fazer um curso focada na mãe do paciente alérgico, na mãe, no cuidador, na família, ensinando tudo. Ensinando o que é alergia, o que é a diferença entre intolerância à lactose e alergia. Pensei no diagnóstico, como é que vai ser feito, tem que fazer exame, quais exames? Até porque a gente vê muito desconhecimento e vê crianças, às vezes, mal conduzidas nesse processo.
né? Então, assim, depois que foi feito o diagnóstico, quais são os cuidados? Como é que eu cuido na escola? Quais são as vacinas? Tem que usar probiótico? De que forma eu vou cuidar essa criança? E depois, no processo de enfrentamento novamente, e tem um final assim de história natural da alergia, que é a história natural da alergia da criança pequena é de melhora. É uma marcha atópica. No começo eu sou alérgico ao leite, posso ter dermatite atópica, né? Tem uma sensibilidade na pele, que eu vou amadurecer e vou para outra via alérgica, respiratória, com rinite, com asma. Então, ter esse olhar de cuidado da criança é muito importante. Então, o nome do curso é a PLV Descomplicada. Ele foi lançado ano passado e ele ficou especialmente útil. Então, tem receita. Agora, para Páscoa, eu coloquei mais um e-book de receitas sem leite, sem açúcar, para parte das receitas. Então, esse processo de crescimento e conhecimento, né, Mari? Que legal. E onde que a gente encontra? Como que a gente faz para adquirir teu curso? Ah, querida. Achei sensacional. Tá, não, ali dentro do Instagram tem o link, né, processo direto, mas está em plataforma de disponibilização da Hotmart nesse momento. Que legal. Camilinha, adorei. Obrigada, parabéns aí por essa iniciativa. A gente realmente, a maternidade nos transforma, né? E nos mostra oportunidades. E que legal, né? Claro, ruim, tu ter que ter passado por tudo isso, mas como a gente pode avaliar como tudo tem um motivo, né? Olha quantas famílias tu pode ajudar agora com toda essa tua experiência, com essa falta desse material para estudar que tu teve, enfim, é uma possibilidade, né? Maria, às vezes eu penso assim, minha consulta tem 1 hora, retorno mais 1 hora, mas às vezes é tanto assunto, é tanto detalhe, é utensílio, o que fazer, quais são os utensílios. Eu tenho uma parte de uma cartinha que tu manda para a família, para não entrar em conflito, sabe, familiar, manda no WhatsApp. Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Cartinha para a escola. Então, são todos esses detalhes que muitas vezes na consulta o foco às vezes é outro. E eu preciso ter essa base para poder, de fato, ensinar essa família a acolher, amparar, porque isso vai passar, vai melhorar. Estamos aqui comendo, né, o que queremos aqui agora, as crianças agora estão bem. E essa foi a minha história, né, de vida, e eu acho que sim, acho que eu pude transformar, fazer uma limonada. Que legal, amei. Obrigada por dividir tanto conhecimento e até a próxima. Obrigada, Mari. Vou te apresentar uma marca maravilhosa. Na verdade, eu não. Quem vai apresentar para nós é a Tati. Tati, bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Tudo bom? Tudo ótimo, muito bom te receber aqui para falar sobre essa marca maravilhosa que eu já conheço, já ganhei presente. Tati, então assim, para a gente começar o nosso bate-papo, o que é a Milon? Apresenta a marca para nós. Tudo bom? A Milon hoje é uma marca de roupa infantil, né? É uma marca que existe desde 2006. Ela foi inspirada na França, né? Num vilarejo da França, o Château de Milon. Então, daí em 2006 a gente lançou a marca Milon. 2010 a gente teve a primeira loja da Milon e em 2006 a primeira franquia. Olha só que legal. E assim, por que a Milon faz tanto sucesso? Qual é o diferencial, a qualidade? Fala para nós. Eu acho que a Milon hoje ela faz bastante sucesso porque ela não perdeu aquela essência de quando ela foi criada, né? As pessoas percebem muito que a Milon ela não muda o estilo. Ela vai ter sempre tom pastel, né? Então ela tem, tipo, a mãe quer uma roupa mais clássica, ela vai na Milon. Né? Sem falar na qualidade, né? Que é aquele 100% algodão nas peças. A gente tem uma linha que a gente chama de clássicos, que desde que a Milon foi criada, ela não saiu de linha, que são as roupas básicas, né? As roupas sem estampas também. Então, quando a mãe quer uma roupa, né, ela quer procurar uma linha mais clássica, uma roupa sem estampa, para usar com uma outra peça que ela já tem, é na Milon que ela vai. É verdade. É isso que você falou, faz todo sentido. E em grupos de mães já se fala exatamente isso. Eu quero uma roupinha lisa, mas num tecido bom e bonito. Isso. Não uma coisa sem graça. E vocês conseguem entregar isso. Uma peça básica, lisinha, mas linda. Ela faz o papel dela ali e compõe o look, né? A gente tem as nossas tendências, né? Que a Milon, como qualquer outra marca, ela está dentro da tendência de todo ano. Ela segue, né, aquilo que a proposta do mundo está aí no mercado, mas ela não perde a essência dela. Então, por isso que as mães gostam tanto. É verdade. E também a gente pensa aí nessas questões de alergia. Tem muita criança com alergia, dermatites, enfim, e a gente sabe que
os pediatras indicam, né? Tecido de qualidade, enfim. E daí isso a gente tem uma certeza que com Sim. vocês a roupa não vai encrencar na criança, né? Inclusive, tem várias mães, né, que as crianças têm dermatite hoje em dia, né? E aí ela já fala, eu vim aqui porque eu sei que aqui eu vou encontrar roupa 100% algodão. Porque já vem na nossa etiqueta, né? Por mais que às vezes a gente não saiba se todas são 100% algodão, elas sabem que lá elas vão achar. Né? Que então, legal. ela vai na loja Milon e ela vai achar para o filho dela, que às vezes não pode usar qualquer tipo de tecido, né? Ô, Tati, falando em achar, onde nós achamos vocês? Hoje, a rede está em 119 lojas, né? Apenas. Isso. Ela cresceu bastante. Que legal. Né? Desde 2006. Mas aqui a gente tem 3 lojas. A gente tem no Beira-Mar Shopping, no Shopping Itaguaçu e no Floripa Shopping. Que legal. E quando a gente pensa também no tamanho, qual é a proposta de vocês, idades, enfim, tanto para menino quanto para menina? Fala um pouquinho para nós sobre o que vocês oferecem. A Milon preza muito pela fidelidade dos nossos clientes, né? Então, quer dizer, hoje a gente vai do RN, da mamãe que está grávida, né? Desde o chá revelação, que a gente tem as peças que são para chá revelação, que não tem cores, que é o amarelo, o vermelho, o off-white, que às vezes aquela, né, avó que quer dar descobriu agora que vai ser avó, quer dar um mimo para o seu neto, mas não sabe ainda o sexo, né? Então a gente tem desde o RN, a gente trabalha até a numeração 14, tanto para menino quanto para menina. Que legal. E daí vocês, quando a gente pensa aí, vocês têm o básico, né? Aquelas peças clean, mas vocês também estão sempre ligados nas tendências. Da onde que vem essa inspiração? Como que vocês fazem para montar os looks? Conta para nós. A gente tem, a fábrica hoje ela é muito grande, né? A gente faz parte do grupo Kili, que hoje, esse ano completa 40 anos no mercado, né? Então, a gente faz parte do grupo Kili, que a gente tem, né, a diretora de compras, a pessoa que vai atrás, ela percorre o mundo todo, atrás das tendências mesmo, né? Então, é a fábrica que desenvolve tudo isso, né? Então, a gente depois pega os catálogos, mas as tendências é a nível mundo que eles vão atrás mesmo, né? Que legal. E daí, a cada mudança de temperatura, de estação, muda tudo, vem novas peças. Fala para nós como que é essa. Deve ser muito legal, né? Porque assim, ó, por mais que agora a gente está na coleção de inverno, não chega tudo de uma vez, né? Então, a mãe, ela tá toda semana lá na loja. Porque toda semana a gente recebe mercadoria diferente, né? Não vem tudo de uma vez só. Não. Aí vocês vão deixando a gente lá doida nas redes sociais, né? Postando aqueles looks incríveis, Sim, né? a gente tem uma pessoa que cuida do marketing pra gente lá das lojas, né? E aí, cada dia ela vai postando coisa diferente e a toda semana, assim, a gente vai avisando que vai chegando peças diferentes, né? Porque senão a mãe chega lá, a mãe não vai comprar tudo hoje, né? Então, pro seu filho, né? Então, ela vai comprando, conforme hoje está um pouco mais quente, amanhã já está um pouquinho mais frio, ela já vai de uma peça mais meia estação, de repente o tempo vira, ela quer uma roupa um pouquinho mais pesada porque ela vai viajar para onde está frio, a gente tem já na outra semana os casacos, né? Uma coisa mais quentinha. Então, toda semana a gente recebe mercadoria. Isso que eu ia te perguntar, essa questão aí de estoque. Por exemplo, a gente está agora no inverno e o pessoal vai viajar com a família para um lugar que tem calor. E aí a criança já cresceu, porque criança cresce assim, Sim. precisa de roupa de verão. As famílias conseguem ir até vocês e ter alguma opção de roupa de verão? Sim, porque a gente saiu agora de outono, então a gente tinha uma roupa meio estação, que às vezes, assim, ó, aquela legging mais fininha, né, para ti que tem uma menina, com uma blusa de manga curta, que já, né, às vezes, não precisa de um shortinho, mas daí vai para uma região mais quente, pode botar uma leg, mas mesmo assim a gente fica com um estoque, às vezes, que sobrou um pouquinho do verão. Então, está sempre em loja. Então, a mãe que vai viajar para uma região que está quente, se ela for lá, a gente consegue atender essa mãe também. Que legal, Tati, amei conhecer um pouco mais da Milon. Obrigada por dividir Eu que agradeço. tantas informações conosco e até uma próxima. Tamo bem. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. E
Wilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Wilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Premier Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com a rádio. Além disso, a Premier Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Premier Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa. Você está procurando um estúdio para gravar o seu podcast com qualidade profissional? O nosso estúdio oferece tudo o que você precisa. E sabe qual é o nosso grande diferencial? A oportunidade de ter o seu conteúdo exibido em nosso canal de televisão. Amplie seu alcance e faça sua voz ser ouvida por milhares de espectadores. Agende agora mesmo uma visita ao nosso estúdio e veja como a gente pode elevar o seu conteúdo. Marque uma visita pelo nosso site www.primertv.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, onde o QR Code está aqui no canto da tela. Não perca essa oportunidade única de elevar o seu podcast ao próximo nível e ganhar visibilidade na TV.